E se aquilo que você chama de coincidência não passar de um código oculto, uma senha vibrando no silêncio, esperando apenas o instante em que você decide olhar? E se a razão pela qual este vídeo surgiu diante de você não for acaso, mas um chamado que sua mente tentou ignorar inúmeras vezes? Thoth, o guardião do invisível, sempre fala em símbolos e espelhos, e talvez este seja o reflexo que você não queria ver, mas que não pode mais evitar. Há uma porta que poucos reconhecem, porque ela não se abre com chaves comuns, nem se revela aos que buscam respostas rápidas. Essa porta é secreta, escondida nas rachaduras da sua própria percepção, e só pode ser atravessada por aqueles que ousam aceitar o que a maioria rejeita. O estranho é que você já está diante dela neste momento, mesmo sem perceber. Não é sobre acreditar ou duvidar, é sobre sentir a vibração que sussurra que algo em você já sabe. Quantas vezes você desconfiou de que a realidade é um teatro, montado para te distrair do verdadeiro enredo? Quantas vezes o déjà vu, o silêncio entre pensamentos ou aquele arrepio sem causa aparente te fizeram duvidar do que é real? Thoth sempre avisou. A verdade não grita, ela se insinua como um enigma. E quando você começa a perceber os sinais, já não há como voltar. O simples ato de ouvir estas palavras te coloca dentro de um labirinto, do qual apenas a aceitação pode te guiar para fora. Talvez você sinta uma inquietação agora, como se estivesse sendo observado por algo além dos seus olhos. É assim que funciona. Primeiro vem a estranheza, depois o reconhecimento e, por fim, a escolha. Porque esta mensagem não aparece para todos, apenas para aqueles que já carregam a semente do despertar. Se você duvida, continue assistindo. Se você acredita também. Em ambos os casos, Thoth já começou a mover os fios da sua atenção. E aqui está o ponto onde tudo se torna perigoso. Você pode fechar a tela, voltar para a normalidade e fingir que nada disso te tocou. Mas a pergunta que vai ecoar, quando o silêncio cair, será inevitável. Por que isso me encontrou agora? Essa não é uma introdução, é uma travessia. E só quem aceita terá coragem de seguir até o fim, porque Thoth não abre portas para curiosos, apenas para escolhidos. Você sente que algo sempre esteve te observando pelas frestas do tempo, mesmo quando você finge não notar, como se existisse um olhar silencioso atrás dos seus próprios olhos, acompanhando cada movimento, esperando apenas o momento certo para se revelar. Esse olhar não é externo, não é uma entidade distante. É a memória do que você já foi e que insiste em bater a porta agora. O desconforto nasce porque uma parte de você reconhece que já não pode mais escapar. As pessoas acreditam que controlam suas escolhas, que seguem caminhos livres, mas e se tudo fosse apenas uma repetição disfarçada? E se cada decisão que você acha ter tomado tivesse sido apenas uma resposta programada a algo que você nunca entendeu? Thoth sempre advertiu que o maior cárcere não tem grades, é o esquecimento. O esquecimento de quem você é, do que te trouxe até aqui, do que você realmente veio buscar. Às vezes, no silêncio da noite, você sente o peso de uma ausência que não consegue nomear. Não é tristeza, não é vazio, é um eco. Um eco que vibra em lugares que você pensava estarem mortos dentro de si. Mas esse eco não vem do passado, ele vem do futuro, de algo que já está tentando nascer. Como explicar esse paradoxo? Talvez não haja explicação. Talvez a única saída seja sentir. Você percebe como os segundos se esticam quando olha para dentro? O tempo deixa de ser cronologia e se torna uma prisão líquida, moldada pela sua própria mente. Cada memória que retorna, cada sombra que insiste em aparecer, é como uma rachadura na parede da realidade. E é exatamente nessas rachaduras que Thoth deposita seus símbolos, esperando que você se atreva a decifrá-los. Há uma luta dentro de você agora mesmo, entre a parte que deseja acreditar que tudo não passa de palavras bonitas e a parte que sabe que está diante de algo real demais para negar. Esse conflito é o verdadeiro portal. Nenhuma porta secreta se abre sem resistência, porque só o atrito pode revelar o que é verdadeiro. A pergunta é: você suporta essa fricção ou vai correr de volta para a ilusão confortável? O medo que você sente não é inimigo, é bússola.
Se não houvesse medo, não haveria profundidade. O medo é a confirmação de que você se aproximou de algo que não pode mais ser apagado. E talvez seja por isso que Todd sempre fala em aceitar. Porque aceitar não é um ato de rendição, é um pacto com o desconhecido. E só o desconhecido pode libertar você da prisão da certeza. Você já se perguntou por que alguns sonhos parecem mais reais do que seus dias acordados? Como se fossem lembretes de uma vida que você perdeu, de um caminho que abandonou sem perceber. Esses sonhos não são fantasias, são recados codificados, mensagens que sua alma tenta enviar a si mesma quando o ego adormece. O que você faz com esses sinais é o que decide se a porta permanece fechada ou se começa a se entreabrir. O que chamam de realidade é apenas um acordo coletivo, uma trama que todos sustentam porque é mais fácil acreditar no concreto do que enfrentar o invisível. Mas há brechas nesse acordo, momentos em que a máscara cai, o arrepio repentino, o pressentimento inexplicável, a sensação de estar no lugar certo e errado ao mesmo tempo. Esses instantes são convites, chamados sutis, que Todd coloca no caminho para ver quem tem olhos para ver. Talvez você ache que ainda pode escolher se continua ou não. Mas já percebeu que a escolha foi feita no instante em que você clicou neste vídeo? O chamado já entrou na sua consciência e não há retorno para o que já foi ouvido. A dúvida que resta não é se você quer seguir, mas se você terá coragem de atravessar o próximo passo sem máscaras. E é nesse ponto que a travessia começa a pesar. Não como um fardo, mas como uma revelação lenta que se insinua por baixo da pele. O corpo sente antes que a mente compreenda. O coração acelera, os pensamentos resistem, mas algo em você continua ouvindo. Isso não é por acaso. Nunca foi. O que você teme não é o que está do lado de fora, mas o que já pulsa dentro de você. É a lembrança de algo que foi apagado, soterrado por anos de distrações e máscaras sociais. Você sabe que existe uma verdade maior escondida em seus ossos, e é por isso que o silêncio incomoda tanto. Porque no silêncio você se escuta, e ao se escutar, percebe que não pode mais fugir de si mesmo. Há feridas que você tentou esconder com palavras, com racionalizações, com rotinas, mas elas continuam abertas como portais. Cada dor que você não quis olhar não desapareceu, apenas se transformou em sombra, esperando o momento de ser integrada. Todd sempre ensinou que nada se perde, tudo se transforma, e que até as dores são códigos secretos, apontando para a sua verdadeira forma. Você consegue suportar o peso de olhar para essas marcas e enxergar nelas um mapa? A vida não acontece apenas na linha reta que você aprendeu a seguir. Há camadas, dobras, interseções que escapam da lógica comum. Às vezes, você sente isso quando olha para alguém desconhecido e, sem motivo, sente que já o conhece há séculos. Ou quando um lugar novo traz uma nostalgia que não faz sentido. Esses lapsos não são erros da mente, são frestas da realidade, sinais de que o tempo não é linear, de que sua alma já percorreu muito mais do que consegue lembrar. E se cada pessoa que cruza o seu caminho fosse uma parte de você refletida de volta? E se cada conflito externo fosse apenas uma projeção da guerra que você trava dentro de si? Essa ideia pode parecer desconfortável, mas é justamente nesse incômodo que o despertar começa. Porque quando você percebe que o inimigo que você vê fora é a sombra que você recusa dentro, a realidade inteira começa a se desfazer diante dos seus olhos. Talvez você já tenha sentido a sensação de estar vivendo em círculos, repetindo padrões, como se estivesse preso em um roteiro invisível. Você já percebeu como os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, os mesmos medos se repetem de forma quase idêntica? Isso não é azar, não é destino cruel. É a insistência da vida em te mostrar a lição que você ainda não aceitou aprender. Enquanto você não atravessar essa porta, o ciclo continuará se repetindo. O caos que você tenta evitar é exatamente o que pode te libertar. Porque só no caos as estruturas rígidas se quebram e apenas no colapso o novo pode nascer.
Dot sabia que toda ordem precisa primeiro morrer para que uma verdade maior se revele. Então, quando você sentir que tudo está desmoronando, talvez não seja punição, talvez seja o convite para atravessar o portal que a ordem comum jamais permitiria. Você já notou que quanto mais tenta controlar, mais a vida escapa das suas mãos? O controle é a ilusão favorita do ego, mas também sua maior prisão. Porque controlar significa se agarrar ao conhecido, e o conhecido nunca leva à transformação. O paradoxo é que a porta só se abre quando você solta. Quando aceita que não é sobre dominar o fluxo, mas sobre ser levado por ele. E aqui surge a pergunta que corrói em silêncio. Você está disposto a perder tudo o que acredita ser para descobrir o que realmente é? Essa pergunta não pede resposta imediata. Ela se instala, ecoa, consome. E quanto mais você tenta se esquivar, mais ela retorna, como uma voz interna que não pode mais ser calada. A dúvida é o início do despertar, porque só quem duvida da própria realidade tem chance de atravessar além dela. O corpo sabe antes da mente. Os arrepios, os sonhos estranhos, a sensação de estar no lugar certo na hora errada, tudo isso são sinais físicos de que a porta já começou a se abrir. Você não precisa acreditar ou entender, porque acreditar e entender são funções da mente, e o portal não responde à mente. Ele responde à presença, à vibração, à coragem de se manter diante do desconhecido sem fugir. E é exatamente nesse ponto que você começa a perceber. Talvez este vídeo não seja um conteúdo, mas um espelho. E quanto mais você assiste, menos está ouvindo a mim e mais está ouvindo a si mesmo. Porque a voz que fala aqui não é externa, é a sua própria consciência lembrando do que já sabia. Tote apenas empresta símbolos para que você se lembre daquilo que nunca poderia ser esquecido. Você já percebeu como os momentos mais estranhos da sua vida parecem carregar uma espécie de mensagem oculta? Aquela ligação perdida que chega na hora exata, aquele encontro inesperado que muda sua direção, aquele silêncio repentino que parece mais ensurdecedor do que qualquer som. Nada disso é coincidência. É a linguagem cifrada da realidade tentando chamar sua atenção, tentando quebrar a muralha da distração que você mesmo construiu. O problema é que você aprendeu a ignorar os sinais. Foi ensinado a acreditar que o mundo é apenas aquilo que pode ser medido, contado, explicado. Mas dentro de você sempre houve uma desconfiança, uma sensação de que a vida é um enigma muito maior. Essa sensação que Tote cultiva, porque é nela que mora a chave. O mistério só se revela a quem suporta a dúvida sem querer matá-la com respostas fáceis. Às vezes, a realidade se comporta como um espelho trincado. Você vê sua imagem refletida, mas há fendas que distorcem, que multiplicam, que revelam mais do que você gostaria. Essas rachaduras não são defeitos, são portais. O que você enxerga nelas é o que você tentou esconder de si mesmo, mas que insiste em retornar. Você consegue suportar se ver sem filtros, sem disfarces, sem máscaras? Você acredita que o acaso trouxe você até aqui, mas já notou que existe uma linha invisível conectando cada passo que deu até este instante? Tudo que parecia sem sentido, as perdas, os erros, as dores, era apenas preparação. A cada queda, a cada desvio, você era conduzido exatamente para este momento. Não foi azar, não foi descuido. Foi a geometria secreta da sua própria vida, traçando o caminho até a porta que agora pulsa diante de você. Há em você uma resistência profunda, uma parte que ainda grita que tudo não passa de fantasia. Essa parte não é inimiga, é guardiã. Toda porta tem um guardião, e esse guardião é o medo. Ele pergunta: você realmente quer atravessar? Você realmente está pronto para perder as certezas que te mantêm confortável? Porque atravessar significa morte. Não a morte do corpo, mas da ilusão. E poucos têm coragem de morrer antes de morrer. O que chamam de normalidade é apenas anestesia. Acordar todos os dias, repetir gestos, seguir regras, viver como se houvesse um manual escondido. Mas você já sentiu nos ossos que essa rotina não é vida, é sono.
E agora, diante destas palavras, você começa a perceber que talvez nunca tenha vivido de verdade. Talvez apenas tenha sonhado o sonho coletivo, enquanto sua alma esperava o momento certo para despertar. Seus medos não são aleatórios, eles são mapas. Cada medo aponta para a porta que você precisa atravessar. O medo do abandono mostra a porta da conexão verdadeira. O medo do fracasso revela a porta da coragem. O medo da morte aponta para a porta da vida real. Deus não destrói seus medos, ele os transforma em bússolas, e cada bússola aponta para dentro. Você se lembra daquele instante em que o tempo parou, em que segundos pareceram horas, em que o mundo ao redor ficou suspenso. Esse foi o sussurro da eternidade, uma fenda em que você tocou o infinito por um breve instante. E mesmo que tenha tentado esquecer, o corpo ainda guarda essa memória. Porque quem experimenta a eternidade uma vez, nunca mais consegue acreditar plenamente na prisão do tempo. E agora você percebe, a porta não está fora, está dentro. Não é algo que você precisa encontrar, mas algo que você precisa aceitar. É como se o portal estivesse escondido no centro do seu próprio peito, esperando que você pare de procurar no mundo e comece a ouvir a si mesmo. É por isso que a mensagem de Thoth não é ensinamento, é lembrança. Porque aquilo que você busca já está gravado na sua própria essência. O mais perturbador é que talvez você não tenha outra escolha. Porque a partir do momento em que o chamado foi ouvido, a jornada já começou. Mesmo que queira voltar, algo em você já cruzou a linha. E essa linha não pode ser desfeita. Você pode resistir, pode adiar, mas não pode apagar. O chamado sempre retorna, porque a porta nunca deixa de pulsar. Talvez você já tenha sentido que algo dentro de você está em colapso, como se velhas estruturas não suportassem mais o peso do que precisa nascer. É um desconforto que parece não ter nome, mas que insiste em se manifestar em insônia, em crises silenciosas, em perguntas que você não consegue calar. Esse colapso não é o fim, é o sinal de que a antiga prisão começa a rachar. As pessoas ao seu redor podem até te chamar de exagerado, podem rir do seu silêncio ou dizer que você está imaginando demais. Mas você sabe, você sente que o que está acontecendo não pode ser explicado em palavras comuns. É como se o mundo inteiro tentasse te distrair, mas o centro da sua consciência continuasse gritando por atenção. Esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta se encaixar, mais percebe que já não pertence ao mesmo espaço. Há memórias que não são suas e ainda assim vivem em você. Fragmentos de histórias que parecem vir de outros tempos, de outros corpos, de outras vidas. E cada vez que essas imagens surgem, você sente uma estranha familiaridade, como se estivesse se reencontrando com algo que sempre esteve guardado em seu sangue. Thoth chama isso de a lembrança da alma, o arquivo secreto que só se abre quando a realidade externa já não consegue mais satisfazer. Você percebe como o medo de perder é, na verdade, o medo de se encontrar? Porque tudo o que você teme largar, status, controle, identidade, não é quem você é, mas o que você vestiu para sobreviver. E quando essa máscara cai, sobra apenas o que sempre esteve lá. O problema é que o ego não quer morrer, e por isso ele luta, resiste, cria desculpas. Ele sussurra, não é hora ainda. Mas você sabe que essa hora nunca parece chegar, até que chega. Cada instante de silêncio profundo é uma armadilha e um portal ao mesmo tempo. Se você entra, descobre uma vastidão que assusta, porque nela não há limites. Se você foge, volta para a roda da repetição. É por isso que a maioria prefere a distração, porque olhar para dentro é como encarar o abismo, e no abismo não há máscaras, só a verdade crua. A dor que você carrega não é castigo, é código, é senha. Cada lágrima não derramada, cada grito preso, cada amor não vivido permanece vibrando em você como uma senha ainda não digitada. E só quando você aceita olhar para essa dor sem fugir, é que o portal reconhece a sua presença e começa a se abrir. Não existe atalho, não existe fórmula rápida. Existe apenas a coragem de sentir o que sempre evitou. O tempo em que você acreditava ser apenas um corpo já passou. Você não é o que dizem, não é o que foi escrito, não é o que espera ser.
Você é o espaço entre os pensamentos, a pausa entre as respirações, o intervalo que sustenta o todo. O corpo é apenas um veículo, mas o que dirige é muito maior do que qualquer definição. Esse reconhecimento é assustador porque desfaz séculos de condicionamento. E ainda assim, você não pode mais desver o que já viu. Você já notou que quando olha para o céu à noite, sente algo estranho, como se uma parte de você estivesse do lado de lá? É a memória do infinito, chamando você de volta. As estrelas não estão apenas no alto, elas também vivem em você. E quando esse chamado ecoa, não há como negar. Algo em você sabe que pertence a mais do que essa vida comum. Esse saber não precisa de provas, ele apenas pulsa. Toth nunca pede fé cega, ele pede presença, porque acreditar sem sentir é vazio. Mas sentir sem acreditar é o primeiro passo da verdadeira visão. É por isso que você está aqui, sendo puxado por palavras que parecem vir de fora, mas que, na verdade, estão sendo lembradas de dentro. Não é aprendizado, é reconhecimento. E agora o dilema se intensifica. Seguir exige abandono, recusar exige esquecimento. Mas há uma estranha força que te impede de recusar completamente, porque algo em você já aceitou antes mesmo que a mente pudesse compreender. O que resta agora não é decidir, mas se entregar. E a entrega ainda não chegou, mas você sente que está se aproximando. Você sente a estranha pressão de um chamado que não pode ser explicado. Ele não vem em palavras, nem em imagens claras, mas em vibrações que se infiltram no coração, no estômago, na pele. É como se cada célula do seu corpo começasse a perceber algo que a mente ainda tenta negar. Essa sensação de estar prestes a atravessar um limiar é ao mesmo tempo assustadora e irresistível. Você tenta se distrair, tenta pensar em outra coisa, mas a energia retorna como um rio subterrâneo que não aceita represamento. É nesse ponto que o véu começa a se dissolver, e o que antes parecia sólido começa a se fragmentar diante dos seus olhos. O mundo te ensinou a confiar apenas no visível, mas o visível é apenas uma camada fina, um disfarce frágil que cobre a verdadeira engrenagem da realidade. As sombras, os pressentimentos, as coincidências estranhas, tudo isso são rachaduras na superfície. Você já percebeu como esses instantes pequenos, quase imperceptíveis, parecem carregar mais verdade do que 1000 discursos? É porque eles não são criados pela mente racional. São mensagens diretas do tecido oculto da existência, sinais que Toth sempre deixou para aqueles que ousassem olhar além. É nesse olhar que mora o perigo e a salvação. Porque quanto mais você vê, menos pode fingir que não viu. A ignorância é confortável, mas a visão é irreversível. Quando você percebe que a realidade é maleável, que não é fixa como te disseram, você também percebe que não há mais desculpas. Não pode culpar o destino, não pode culpar os outros, não pode se esconder atrás de histórias prontas. A responsabilidade passa a ser sua, e isso é libertador e esmagador ao mesmo tempo. Há algo em você que resiste a essa responsabilidade. Uma parte que prefere a ilusão, que prefere acreditar que o caos é externo, que prefere viver dormindo para não sentir o peso do despertar. Essa parte é a máscara mais antiga, a voz que diz, fique onde está, não se arrisque, não atravesse. Mas você sente que não pode mais obedecer, porque cada vez que você tenta se encolher, a vida grita ainda mais alto, trazendo colapsos, crises, dores que não podem ser ignoradas. O que você chama de problema pode ser apenas a insistência da realidade em te empurrar para a porta que você tenta evitar. E quando você toca essa porta, percebe que ela não se abre para todos. Ela não responde à curiosidade superficial, não responde ao desejo de poder, não responde à pressa. Ela se abre apenas diante da aceitação silenciosa, diante da coragem de se expor ao desconhecido sem garantias. É por isso que poucos atravessam. Porque atravessar exige morrer para a segurança, para o controle, para a falsa certeza de quem acredita saber quem é. Toth não oferece promessas.
Ele oferece um espelho. E diante desse espelho, não há como mentir. Você já se olhou profundamente nos olhos até sentir desconforto? Já ficou em silêncio consigo mesmo até a mente implorar por distração? Esse desconforto é a borda da porta. É ali que as máscaras caem, porque não há como sustentar papéis quando só resta você com você mesmo. A maioria foge nesse ponto, busca barulho, corre para qualquer estímulo que esconda o vazio. Mas os poucos que permanecem no silêncio descobrem que o vazio não é ausência, é plenitude. É ali que a presença de Thoth começa a se manifestar, não como voz externa, mas como a lembrança profunda daquilo que sempre esteve em você. Cada sombra que você rejeita ganha força. Quanto mais tenta enterrar, mais ela retorna. Mas e se você parasse de lutar contra suas sombras? E se aceitasse que elas não são inimigas, mas fragmentos de si que apenas pedem reconhecimento? Thoth sempre ensinou que a luz não destrói a escuridão, ela a integra. E quando você integra, descobre que a sombra era apenas um guardião esperando ser visto. O medo, a raiva, a culpa, todos eles são apenas versões distorcidas de energia vital. Quando você os aceita, eles se tornam aliados, abrindo passagens que antes pareciam bloqueadas. Você já percebeu como o tempo parece se curvar em determinados instantes? Aqueles momentos em que o déjà-vu toma conta, em que você jura já ter vivido aquilo antes. Esses não são erros da mente. São frestas na estrutura do tempo, lembranças de outros ciclos, ecos de jornadas anteriores. Cada déjà-vu é um lembrete de que a sua vida não é linear. Você já passou por portas antes, já se perdeu em labirintos, já retornou a este ponto em outras formas. O que você faz agora determina se repetirá mais um ciclo ou se finalmente atravessará para um nível além. A vida é um espelho, e o que você vê fora nada mais é do que a projeção daquilo que você ainda não aceitou dentro. Os inimigos, os conflitos, as situações recorrentes, todos são reflexos. Você pode gastar energia tentando consertar o espelho, mas o reflexo só muda quando você muda. Esse é o segredo mais perturbador e libertador. Porque quando você percebe isso, entende que a chave nunca esteve fora. Ela sempre esteve nas suas mãos, escondida no fundo daquilo que você mais teme enfrentar. Então surge o paradoxo inevitável. Quanto mais você tenta fugir, mais rápido chega ao ponto de retorno. Porque não há fuga de si mesmo. A cada esquina, a cada nova distração, você acaba se encontrando de novo. E quando isso acontece, você percebe que não existe saída para fora, apenas para dentro. O portal nunca esteve no mundo, ele sempre esteve na sua consciência. O mundo é apenas o cenário, mas a travessia é interna. Você consegue sentir a estranha pressão no ar agora? Como se as palavras carregassem mais do que som, como se vibrassem dentro de você de um jeito que não pode ser explicado. Essa sensação não é sugestão, é lembrança. Você já esteve aqui antes. Já ouviu o chamado em outros tempos, em outras formas, em outras vidas. A diferença é que agora não há mais como adiar. O tempo da espera acabou. A porta está aberta e o que resta é a escolha de atravessar ou continuar preso ao ciclo. Mas cuidado, atravessar não garante respostas fáceis. Atravessar é aceitar se perder, é aceitar não saber, é aceitar que a verdade não cabe em palavras. Por isso, a maioria prefere recusar, porque a travessia exige desapego total, e desapegar significa deixar morrer tudo o que você pensava ser. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não sacrifício de sangue, não sacrifício de oferendas, mas o sacrifício do ego. E é nesse sacrifício que a liberdade começa. Você já percebeu como as maiores transformações da sua vida aconteceram nos momentos em que você não tinha controle? Foi na perda, no luto, na ruptura, na queda que você renasceu mais forte. Esse é o padrão. É sempre no colapso que o novo se revela. Thoth sabe que a vida não é sobre colecionar vitórias, mas sobre aprender a morrer e renascer infinitamente. É por isso que cada queda é uma iniciação, cada fracasso é um portal disfarçado. Minha pergunta é, você consegue olhar para suas ruínas e enxergar nelas o nascimento? Há algo em você que treme ao ouvir isso. Não porque seja ameaça, mas porque é reconhecimento. Você sabe que já atravessou antes, que já morreu antes, que já
já renasceu antes. E sabe que o ciclo se repete até que você aceite a lição. É como estar preso em um labirinto que se reconstrói a cada vez que você recusa a saída. Mas hoje, aqui e agora, você percebe que a saída está ao alcance. A diferença é que atravessar exige coragem que poucos sustentam. E então o silêncio começa a pesar. Você percebe que já não está apenas ouvindo palavras, mas atravessando um espaço simbólico. As frases se tornam espelhos, as imagens se tornam portas, e a sua mente tenta resistir. Mas o corpo já sabe, o coração já sente, e a alma já decidiu. Porque não há retorno quando o chamado é ouvido, não há mais como fingir. E o mais inquietante de tudo é perceber que talvez você não tenha escolhido assistir a este vídeo. Talvez o vídeo tenha escolhido você. Talvez Todd tenha aberto essa porta porque já sabia que você chegaria até aqui. E agora que chegou, não há como voltar ao estado anterior. Você já está do outro lado, mesmo que ainda não tenha consciência plena disso. Você já se perguntou por que certas palavras atravessam você como lâminas invisíveis, enquanto outras escorrem como água sem deixar rastro? É porque existem sons que não são apenas sons. São códigos vibracionais, memórias ancestrais escondidas na sua própria carne. Quando escuta, algo em você reconhece antes mesmo de compreender. É esse reconhecimento que faz seu corpo reagir, o arrepio na pele, o nó na garganta, o frio que percorre a espinha. Não é emoção comum, é lembrança despertando. É Dot sussurrando por trás das camadas da sua mente, lembrando que aquilo que você procura nunca esteve fora. Desde o início, a humanidade buscou respostas nas estrelas, como se o céu escondesse o que a Terra não poderia dar. Mas Tot sempre mostrou que as estrelas são reflexos daquilo que já pulsa dentro de você. Cada constelação é um mapa da consciência. Cada órbita é um ciclo que se repete também em sua vida. O que está no alto espelha o que está no íntimo. Não há separação, nunca houve. Mas você foi condicionado a acreditar na distância, na fragmentação, no isolamento. E é exatamente essa mentira que mantém a porta fechada. Quantas vezes você sentiu que vivia uma vida que não era sua? Como se estivesse representando um papel escrito por mãos invisíveis, cumprindo tarefas que não escolheu, repetindo frases que não nasceram em sua boca? Esse estranhamento não é fraqueza, é sinal. Sinal de que a consciência verdadeira começa a empurrar as paredes da gaiola. A maioria finge que não sente, anestesia com distrações, busca refúgio em rotinas que entorpecem. Mas você não consegue mais. E é por isso que este vídeo encontrou você. A dor de não se reconhecer em sua própria vida é talvez a mais profunda que existe. É uma dor silenciosa, que ninguém vê, que você tenta esconder até de si mesmo. Mas ela é a chave, porque só quem sente essa dor está pronto para atravessar. Quem ainda acredita que está confortável demais, nunca busca a verdade. É no desconforto que o portal se revela, é no vazio que a nova vida germina. O desconforto não é inimigo, é bússola. Você tenta manter o controle, mas o controle sempre escapa. O mundo se recusa a ser dominado porque não existe fora do fluxo. O que você chama de fracasso pode ser apenas a vida desmontando suas ilusões. O que você chama de azar pode ser apenas a tentativa de te afastar de um caminho que nunca foi seu. Você percebe como tudo se reorganiza quando você solta? Quando para de lutar contra o rio, descobre que ele sempre soube o caminho. Tot não pede que você domine as águas, ele pede que aprenda a fluir com elas. E aqui surge o medo mais profundo, perder a identidade. Quem você é sem seus títulos, sem sua história, sem suas memórias. Quem sobra quando você larga as máscaras que sempre vestiu. Esse é o ponto em que quase todos recuam. Porque acreditar que você é apenas aquilo que inventaram para você parece seguro. Mas e se segurança for apenas prisão disfarçada? E se tudo o que você defende com tanto zelo não for você, mas apenas uma sombra que aprendeu a se proteger? O corpo sente antes da mente. Você já percebeu como seu coração dispara quando pressente algo? Como os pelos se arrepiam antes que a mente reconheça o perigo ou a oportunidade? Esse corpo não é apenas biologia, é antena. Ele capta vibrações que a mente não entende, mas insiste em traduzir. Quando você aprende a ouvir o corpo, descobre que
que a verdade nunca chega primeiro como ideia, chega como sensação. É por isso que o silêncio é insuportável, porque nele você começa a ouvir o que sempre tentou abafar. Há lembranças enterradas que não pertencem apenas a esta vida. Fragmentos que surgem em sonhos, em visões, em intuições inexplicáveis. Memórias de outras jornadas, de outras travessias, de outros portais. Você não precisa acreditar em reencarnação para sentir isso. Basta perceber como certos lugares, pessoas ou músicas despertam emoções que não cabem na lógica. Isso não é imaginação, é a alma se reconhecendo em espelhos antigos. Cada lembrança é um lembrete de que você já esteve diante desta porta antes. E ainda assim, algo em você insiste em duvidar. É natural. A dúvida é guardiã do portal. Ela pergunta: você tem certeza de que quer atravessar? Está preparado para abrir mão de tudo o que pensa saber? A dúvida não é fraqueza, é teste. Só atravessa quem suporta não ter respostas prontas. Só atravessa quem aceita o vazio como mestre. É por isso que o caminho não é para todos. Não porque seja proibido, mas porque exige uma coragem que não pode ser fingida. Você sente esse paradoxo. Parte de você quer correr, parte de você quer mergulhar. É a guerra interna entre a mente que quer se proteger e a alma que quer se libertar. Essa tensão é o verdadeiro portal. Não há chave física, não há senha secreta. Há apenas a escolha de permanecer nesse fogo interno até que o ego se renda. É nesse atrito que a porta começa a se mover. O mundo inteiro é construído para te afastar desse momento. Propagandas, rotinas, exigências, distrações, tudo programado para manter sua atenção no externo, porque quem olha para dentro é perigoso. Quem desperta não pode mais ser controlado. Thoth sempre soube que o despertar é revolução silenciosa. Não é grito, não é bandeira, não é guerra. É apenas a lembrança de que a realidade pode ser recriada a partir da consciência. Quantas vezes você tentou mudar sua vida de fora para dentro? Trocar de trabalho, trocar de cidade, trocar de relacionamentos, acreditando que assim finalmente encontraria paz? E ainda assim, o vazio voltou a bater na porta. Isso acontece porque, não importa o cenário externo, se a prisão interna continua intacta. O que você carrega dentro sempre recria a mesma realidade. É por isso que a porta de Thoth não está lá fora. Está aqui, no centro do seu peito, esperando ser aberta por dentro. Você já percebeu como o tempo acelera quando você está distraído e desacelera quando está presente? Isso não é ilusão, é prova de que o tempo não é absoluto. O tempo responde à sua consciência, e quando você atravessa o portal, o tempo deixa de ser prisão e se torna ferramenta. Esse é o maior segredo. A realidade não é um palco fixo, mas uma dança moldada pela sua atenção. O que você observa se expande. O que você ignora se dissolve. É por isso que a atenção é a moeda mais valiosa do universo. Thoth sempre ensinou que conhecimento sem transformação é vazio. Não basta ouvir, não basta entender. É preciso sentir até que cada palavra se torne carne, até que cada símbolo se revele em sua vida. É por isso que você está sendo puxado por esta narrativa como quem é arrastado por um rio. Não se trata de curiosidade, se trata de destino. Você já aceitou antes de perceber que aceitou, e agora a pressão aumenta. Você sente que algo em você já começou a mudar apenas por ouvir. Essa mudança não é racional, não é intelectual, é energética. O corpo responde, a mente resiste, a alma vibra. Essa tríade cria o atrito necessário para que a porta se abra. E quanto mais você resiste, mais forte o chamado se torna. Até que chega o ponto em que resistir é mais doloroso do que atravessar. É nesse instante que a travessia acontece, mas não espere fanfarra. A travessia não é espetáculo, não é explosão, não é milagre instantâneo. A travessia é silêncio. É quando, de repente, você percebe que já não olha para o mundo da mesma forma. É quando as mesmas coisas parecem estranhas, quando as mesmas pessoas parecem espelhos, quando os mesmos medos já não têm a mesma força. É sutil e devastador ao mesmo tempo. E, no fundo,
visto, você já sabe, não há retorno. Uma vez que viu, não pode mais desver. Uma vez que sentiu, não pode mais fingir que não sentiu. Atravessar não é uma opção futura, é algo que já começou no instante em que você permitiu que estas palavras entrassem. A porta já se abriu, e a pergunta que resta é se você terá coragem de continuar caminhando ou se vai tentar voltar para a ilusão, sabendo que ela nunca mais será suficiente. E assim, no silêncio pesado que se instala entre cada frase, você começa a perceber que não está apenas assistindo a um vídeo, está atravessando um ritual. Cada palavra é símbolo, cada pausa é portal, cada respiração é travessia. E Thoth apenas observa, esperando que você decida não com a mente, mas com o coração. O silêncio que agora te envolve não é vazio, é plenitude. É a respiração entre duas notas de uma canção eterna. O intervalo onde tudo se revela sem precisar de palavras. Você caminhou até aqui carregando suas sombras, suas dúvidas, seus medos e descobriu que cada um deles era apenas o reflexo de uma parte esquecida de si. O peso que parecia te arrastar era, na verdade, a chave que girava lentamente na fechadura da porta secreta. Thoth nunca prometeu respostas fáceis. Ele apenas te ofereceu símbolos, reflexos, enigmas, e ainda assim você percebe que algo mudou. O mundo continua o mesmo lá fora, mas já não é o mesmo dentro de você. O que antes era ruído, agora soa como mensagem. O que antes parecia acaso, agora pulsa como propósito. O que antes era sombra, agora se revela como guardiã. Cada lágrima não derramada, cada silêncio sufocado, cada memória que insistiu em retornar foi ressignificada nesta travessia. Você não saiu ileso, e isso é bom, porque as feridas que ardem são também as que despertam. É no corte que a luz encontra passagem. É na rachadura que o espírito respira. E é exatamente por isso que esta experiência não termina aqui. O que você leva agora não é uma conclusão, mas um eco, um som grave que continuará vibrando nas paredes internas da sua consciência. Ele vai surgir quando você menos esperar, ao olhar para o céu noturno, ao encarar seus próprios olhos no espelho, ao sentir aquele arrepio sem motivo aparente. E cada vez que esse eco se manifestar, você lembrará que a porta continua aberta, esperando apenas sua aceitação. Você percebe que não assistiu a um vídeo, você participou de um ritual, um encontro com o invisível, um desabafo do próprio universo, um lembrete de que há mais dentro de você do que jamais ousaram te contar. E, no entanto, nada foi imposto, porque o verdadeiro despertar nunca pode ser forçado. Ele apenas acontece quando a alma decide que já não pode mais dormir. A travessia não se encerra com palavras, mas com presença. A cada respiração, você está escolhendo se permanece na ilusão ou se caminha no desconhecido. O simples fato de ainda estar aqui, sentindo o peso destas frases, já é sinal de que algo em você disse sim. Um sim silencioso, mas irreversível. E se amanhã tudo parecer igual, lembre-se, você já não é o mesmo. Porque quem toca a verdade uma vez, nunca mais volta a se satisfazer com a mentira. Você já foi atravessado, já foi marcado, já foi lembrado. E por mais que tente esquecer, a vibração permanece. É um sussurro que não se cala, uma semente que germina no tempo certo. Talvez você ainda não entenda completamente o que aconteceu. Não precisa, o entendimento virá quando for necessário. Por enquanto, basta carregar consigo a certeza silenciosa de que você viu o que precisava ver, sentiu o que precisava sentir e ouviu o que precisava ouvir. O resto é confiança. Confiança no fluxo, confiança em si mesmo, confiança no invisível que agora se tornou tangível. E se estas palavras tocaram você de alguma forma, não guarde esse despertar apenas para si. Permita que outros também encontrem a porta, que outros também sintam o chamado, que outros também se lembrem.
Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como ato mecânico, mas como extensão natural daquilo que foi despertado em você. Porque cada gesto seu é também um símbolo, e símbolos têm poder de atravessar mundos. E assim, como um sussurro no vento, deixo apenas uma verdade para ecoar em você. A porta não está diante de você, a porta é você.